amigas e amigos. Meu nome é Cristina Morimoto, pertenço ao NEP Luz e Caridade de Limeira. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro da Esperança, certo? Psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos falar sobre o capítulo 35, chamado Eles Antes. Primeiramente, vou fazer a leitura do capítulo, não é? Para que todos entendam certinho como foi escrito, para depois nós fazermos os comentários que forem pertinentes. Quando deres um festim, não convides teus amigos nem teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Lucas 14, versículo 12. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Isto faz parte do capítulo 13, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 13, é o capítulo que versa sobre que vossa mão esquerda não saiba o que faz sua mão direita. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o Divino Orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração, considerando, porém, a humanidade por família única. Induzia-nos a observar os irmãos menos felizes na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos, que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, em vez que eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo, sob as algemas de austeras privações, e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exerces autoridade, é natural que te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, vejam bem, no entanto, pensa no amparo que deveis a todos os que padecem a aflição da injustiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a prego de trabalho e de estudo, e, com semelhantes valores, é razoável te empenhes no reconforto, a benefício dos que viajam no carro das tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provas sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Amelhaste conhecimento e nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda na noite da ignorância.
Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque nos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se principalmente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias. Mas à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda eles antes. Como sempre, Emmanuel, ao dar o título a um capítulo, ele praticamente demonstra a que o capítulo se refere. Eles antes. O que quer dizer eles antes? Existe um ditado na economia que diz: não existe almoço grátis. Essa frase acabou se tornando um dito popular quando se quer dizer que tudo na vida tem um preço. Tudo que eu faço vai ser pago, tudo que o outro faz vai ser pago também, ainda que oculto ou pouco óbvio. A origem da frase vem lá do século XIX, nos famosos saloons que víamos nos filmes antigos de faroeste, aqueles que assistiam os filmes de faroeste, onde havia almoço grátis desde que o cliente comprasse bebidas. Então, sempre o que era dado precisava ser casado com um retorno. Então, será que ao fazer o bem, estender a mão sem discriminação ou preconceito, fazer uma ação de doação de nós mesmos para os mais necessitados, os chamados estropiados, que não têm como nos retribuir, Jesus nos deixaria na posição de impossibilidade de recompensa? Com certeza não. Jesus só nos chama a atenção para atender os que mais necessitam, aqueles que não têm condições de nos retribuir. E isto não é só materialmente, é intelectualmente, não é? Todas as partes do aprendizado. Se nós sabemos mais, precisamos passar esses conhecimentos, não é? Se somos intelectualmente mais avançados, por que não ajudar os que não têm um intelecto perfeito? Chama por um exercício da verdadeira fraternidade, é isso que Jesus faz. Um real ato de bondade que não esteja atrelado ao pagamento ou um reconhecimento qualquer. Um ato de compaixão e misericórdia, de puro amor, mostrando assim que somos parte de uma família universal chamada de humanidade. Recentemente, nessa pandemia, não é? Nós todos estamos muito solidários. E usando assim como um exemplo, né, do que o capítulo se refere, nós temos muitos desassistidos em todos os lugares. E eu assisti recentemente uma entrevista com um padre chamado Júlio Lancelotti, que é coordenador da pastoral da Vigária do Povo da Rua. O povo da rua é o maior exemplo quase que dos estropiados. Um dos pontos mais importantes ditos por ele foi que nos tempos que estamos vivendo hoje, a solidariedade tomou uma velocidade pandêmica, uma velocidade muito grande, não é? Quase que astronômica. Mostrou que é possível ajudar os que precisam muito mais do que nós imaginávamos antes. E existe essa corrente de solidariedade. Acho que todos nós estamos vendo por todos os lados. Ele continua:
Porém, esta solidariedade tão aflorada hoje precisa tornar-se endêmica e não pandêmica, não é? A pandemia é todo o mundo, tudo aquilo que roda por todos os lados. A endemia é mostra no local onde nós estamos. Não pode passar, não pode achatar ou diminuir, fazendo um paralelo com as curvas de infectados pelo novo coronavírus. Vejam vocês, quase que uma outra metáfora, não é? Hoje nós temos uma curva muito forte que mede, né, quantos infectados existem, né, quantas pessoas estão indo a óbito. E, na verdade, tem uma outra curva do lado dessa que nos mostra o engrandecimento da solidariedade. Mas isto não pode passar. Uma vez a pandemia acabada, nós precisamos que a solidariedade seja o nosso novo tempo, não é? A nossa nova dedicação um pouco mais àqueles que mais necessitam. Resumindo, a pandemia irá passar, mas a solidariedade deveria se considerar em seu ápice e continuar para além da pandemia um contágio do bem para sempre. Olha que lindo, um contágio do bem para sempre. Será que nós conseguiremos? Não é? Será que o nosso coração solidário de hoje vai dar continuidade a essa solidariedade quando não for tão necessária? Nas suas palavras, nas palavras do padre, não é? A solidariedade não é uma dimensão religiosa. Ela é uma dimensão humana, não importando a religião. Isso existe dentro de cada um de nós, um pouco mais, um pouco menos, e que nós, realmente, na nossa correria de nossas vidas, nas nossas buscas dos nossos próprios desafios, nós acabamos esquecendo de ser solidários. E só aparecemos solidários quando alguma coisa muito grande acontece. Tal como uma enchente, não é? Alguma coisa assim que puxa, não é? O nosso lado solidário. É um pensar no outro sem vantagem para mim. Veja isso, que lindo. É o pensar no outro sem a vantagem para mim. Isso é solidariedade. Isso é amor ao próximo. Isso é dedicar a fazer alguma coisa pelo próximo. E a recompensa? Dado os frutos, a recompensa viria do reino de Deus. Nosso estado de consciência, fortalecendo nossas virtudes, o que nos elevaria a estágios superiores de progresso espiritual. É isto que Jesus nos fala, não é? Não espere a recompensa aqui na terra. Espere pela recompensa nos frutos que nós estamos coletando. E essa é uma realidade. E é uma realidade que vem desde os primórdios. Como não fazer o bem ao outro? E como não buscar os eles antes? Aqueles que não têm a mais mínima condição, não é, de receber qualquer coisa. Porque, ao final, são eles os que mais precisam. São eles que são os necessitados que Jesus fala e que não têm como recompensar. Não é? Eles não têm. Então, isso mostra que, ao fazer um ato como esse, ou atos como esses, nós estamos dando de nós. Nós estamos nos saindo de nós, não é? Para dar o nosso tempo ao outro, para conseguir fazer com que o outro se sinta bem, mesmo não sendo recompensado. Sem as buscas de poder sobre o outro, sem as buscas de chegar a ser querido aos outros, falando assim, olha, só você faz o bem. Não necessário, porque muitas vezes a gente não deveria nem aparecer nosso nome
não é? Não deveria nem aparecer nesses atos de bondade e misericórdia. Eu fui em busca de algum caso para contar para vocês, não é? Para dar um exemplo de caridade evangélica. E cheguei numa revista espírita de 1868, vejam vocês. E é onde dizia, né? Eles descreveram um ato de caridade realizado por Dr. Ginet, cantoneiro de Sainte-Julie, Sus, Montrelat, é contado pelo Étude de Fourier, é o jornal. No dia 1º de janeiro, ao cair da noite, achava-se agachada na praça de Saint-Julien, na França, né, naturalmente, onde tudo começou no Espiritismo, uma mendiga de profissão, coberta de chagas infectas, vestida de velhos trapos cheios de bichos. E além disso, tão má que todos a temiam. Ela não retribuía o bem que faziam, senão por socos e injúrias. Tomada de um enfraquecimento súbito, teria sucumbido na calçada. Não fosse a caridade do nosso cantoneiro, que, superando a repugnância, tomou-a nos braços e a levou para sua casa. Esse pobre homem tem apenas um alojamento muito apertado para si, para a mulher doente e para seus 3 filhos pequenos. Ele não tem outro recurso senão o seu módico salário. Ele pôs a velha mendiga sobre um pouco de palha dada por um vizinho e dela cuidou toda a noite, procurando aquecê-la. Ao romper do dia, essa mulher enfraquecia cada vez mais. Lhe disse: tenho dinheiro comigo. O Senhor cura, e expirou. Sem se preocupar com o dinheiro, o cantoneiro foi procurar o cura. Mas era tarde demais. A seguir, apressou-se em avisar os parentes que moram numa paróquia vizinha e que estão em situação folgada. Vejam vocês, estão na abundância. Eles chegam e a primeira pergunta é esta: minha irmã tinha dinheiro consigo? Onde está? O cantoneiro responde: ela me disse, mas eu não me inquietei. Eles procuram e encontram realmente mais de 400 francos num dos bolsos, uma grande quantidade de dinheiro naquela época. Acabando a sua obra, o caridoso operário, com o auxílio de uma vizinha, enterrou a pobre mulher. Algumas pessoas eram de opinião que na noite seguinte ele deveria colocar o caixão num terreno vizinho que estava fechado. Não, ele disse, essa mulher não é um cão, mas uma cristã, e a velou toda a noite em sua casa com sua lâmpada acesa. As pessoas que lhe exprimiam admiração aconselhavam a pedir recompensa. Respondia: não foi o interesse que me levou a agir. Dar-me-ão o que quiserem, mas nada pedirei. Na posição em que estou, posso encontrar-me um dia nessa mesma situação e ficaria muito feliz se tivessem piedade de mim. Que reação tem isso com o Espiritismo? Pergunta o incrédulo. É que a caridade evangélica, tal como a que recomendou o Cristo, sendo uma lei do Espiritismo, todo ato realmente caridoso é um ato espírita. E a atitude desse homem é a aplicação da lei da caridade no que ela tem de mais puro e mais sublime, porque ele fez o bem, não só sem esperança de retribuição, sem pensar em seus encargos pessoais, mas quase com certeza de ser pago com a ingratidão, contentando-se em fazer que, em semelhante caso, quereria que tivessem feito o mesmo por ele. Esse homem era espírita? Ignoramos, não sabemos, porém, ele também poderia ser um religioso? Sim, mas no fundo, ele era a bondade infinita de Deus. Muito obrigada.